Mas existem alguns colegas que prometem alguns resultados na advocacia criminal, né? E a gente estava falando sobre isso há alguns dias, né? Que, aos meus olhos, né, eu vejo que é difícil você prometer um resultado quando não é você que julga, né? O julgamento depende de uma terceira pessoa, que é o juiz ali. Você vai trabalhar a questão das provas, você vai trabalhar outros elementos que talvez te traz uma segurança. Ou nem tanto assim, porque nós temos algumas relativizações aí nos julgamentos, STF, mudando de entendimento, nós temos algumas situações que interferem na segurança jurídica, no cenário todo do processo, né? O que você acha sobre essa questão, vou prometer um resultado aqui, como que você acha que deveria ser a postura do advogado criminalista, o que você adota para você como advogado? Bom, veja, a questão da promessa de resultado, ela é algo que é complicado não só para a advocacia criminal, para a advocacia em qualquer dos seus ramos. Até porque o profissional que promete o resultado, ele esquece lá uma parte importante e básica do direito civil, que diz que a advocacia é uma obrigação de meio. Não é uma obrigação de resultado, justamente por conta de que você não tem como prometer um resultado sem que seja você que tenha o poder da caneta de decidir, né? E tampouco o juiz de primeiro grau tem esse poder de forma absoluta, porque nós temos instâncias revisoras e aí tem toda essa situação da insegurança jurídica que o juiz decide de uma forma, o tribunal pensa de outra, a STJ de um modelo e o STF pensa de outra forma. Quando não, eles mudam de entendimento toda hora entre eles mesmos. Sim, então é algo impossível você prometer resultado, né? Eu sempre trabalho assim com os clientes no momento da contratação, que é no momento que se fala sobre isso, no primeiro momento apresentando, expondo a causa, expondo as situações, aquilo que tem favorável, aquilo que tem contrário, e o meu comprometimento, o compromisso que eu assumo com ele é de prestar o melhor trabalho possível, sem erros técnicos, né? Porque isso a gente tem erros nas profissões, advogados erram. Isso pode acontecer também, não estou dizendo que o erro não possa acontecer, mas é que eu vou assumir o compromisso de fazer o máximo possível para ele, para que ele obtenha o resultado. Agora, o resultado, muitas vezes você já pode apresentar de antemão as possibilidades. Uma condenação, uma desclassificação, né, uma eventual condenação em regime diverso de fechado, aquela coisa toda. Mas eu obviamente não prometo o resultado, até porque no âmbito criminal, às vezes você trabalha com pessoas, digamos assim, que tem uma aceitação não tão simples quando você promete uma coisa e não cumpre. Acho que pode gerar uma bigode vale mais do que... Exatamente. E são pessoas que vão depois te cobrar por isso. Com certeza. E vão te cobrar de formas diversas. Das formas dela. Das formas delas, né? Até porque o estatuto, né, proíbe também, né, que você prometa resultado aos clientes, garanta causa ganha. Sim, né? E aí até compartilhar uma situação que teve esses tempos, né? Esses tempos teve uma situação de um tráfico de drogas, né? Aí a família me procurou para ver, aí eu fui esmiuçar a situação, nem cheguei a analisar o processo, porque daí quando obtive as informações, eu falei, não vou atuar. Ele foi preso ali, não me recordo, já faz um tempo, se houve uma investigação ou foi prisão em flagrante, mas foi ali preso com uma quantidade considerável de droga e pelo que me relataram havia uma reincidência aí, né? E aí o advogado inicial que eles tinham contratado tinha cobrado um valor razoável e tinha prometido o resultado, que iria soltar ele, que ele iria estar na rua. Aí fez os trabalhos iniciais, não deu certo, não conseguiu soltar. Aí a família estava naquele desespero, né? Obviamente, né? Quando se trata de liberdade, existe essa situação. Procurou um segundo profissional. O segundo profissional também pediu um valor considerável e prometendo resultados. Aí trocaram de advogado, fez os trabalhos, também deu na trave. E aí, por fim, a família já tinha gastado mais de 50 mil reais. O cara estava preso e veio me procurar, né? Imediatamente eu nem tendo essas informações iniciais, eu já repassei para a família, olha, nesse caso eu não vou atuar, porque primeiro, já haviam 2 profissionais que já tinham prometido resultados, obviamente eles estavam no desespero de tentar resolver uma situação e provavelmente o terceiro profissional que eles estavam buscando, também eles estavam buscando alguém que resolvesse.
como é uma situação delicada e que tem situações que você não tem muito para onde fugir, realmente você vai trabalhar algumas questões técnicas da prova, algo nesse sentido, mas não tem como fugir muito de uma absolvição. Não é todo caso que você consegue absolver, né? Sim. Então, aí eu falei para eles, olha, infelizmente, eu acho que eu não sou o tipo de profissional que vocês estão buscando, porque se é resultado, promessa de resultado que vocês estão procurando, não posso lhe atender, porque prometer resultado não é parte do meu feitio, né? Justamente porque eu expliquei essa situação. Você faz o trabalho, mas quem decide é o juiz. Não tem como você prever algumas situações, como o doutor expôs, mas você não tem 100% de certeza que vai ser aquilo que vai acontecer, né? Porque por N fatores, né? Então aí é complicado. Eu acho que existem algumas situações assim que você fica num jogo de sinuca e às vezes as pessoas olham aquele que é profissional que promete resultado melhor do que os outros que tem a preocupação de explicar a parte técnica, tem de dizer que é relativo que ela corre um risco. Porque aquele profissional que explica para ele que todas as questões técnicas, as possibilidades, expõe para ela, não está falando tudo que ela quer ouvir, expõe para ela um risco que ela vai ter que assumir, que está suscetível e que pode ser que não saia da forma que ela esperava. Mas é a realidade, né? Veja, a advocacia criminal, ela, assim como a advocacia em geral, mas ela tem que existir uma relação de confiança, né? Essa relação de confiança é fundamental para que você possa trabalhar e o cliente possa sentir que tem os seus direitos assegurados. E o cliente, às vezes, ele não gosta de ouvir alguma coisa, né? Como você falou, né, Rafa? Chegou lá, você explicou, olha, ele queria ouvir que ia ser absolvido, ele queria ouvir que ia ser muito fácil, queria ouvir que ia ser trancado de ação penal, que não ia para audiência, que o Estado ia indenizar ele, ia pedir desculpa. Ele quer ouvir tudo isso. Né? Então, às vezes vai chegar um advogado e vai falar, não, eu consigo tudo isso para você. Lá na frente vai dar problema, né? Mas hoje eu vejo que tem muitos clientes, principalmente aqueles mais conscientes da realidade, assim, né? Pessoas um pouco mais instruídas, que eles querem ouvir aquilo que acontece mesmo. Eu quero saber as consequências. E ele vai no advogado, ele vai passar essa informação aí de que é um mar de rosa, está tudo fácil, só esperar da sentença. E aí ele ouve a tua informação, muitos me parecem vão falar, não, eu quero aquele que me passou a realidade. Né? Então o advogado não está ali para vender fantasia, vender tese, né? Não está ali, eu vou testar uma tese nova com você, né? Não existe isso. Não acontece isso, né? Eu preferiria, se eu fosse num médico, que o médico me falasse o problema que eu tenho, do que aquele que ele dissesse, pode voltar para casa, que está tudo certo, você vai viver até 100 anos. Né? Eu quero saber o problema, porque o primeiro passo para que ele seja resolvido é você encarar ele na sua forma bruta, né? Na sua forma real. E essa questão da promessa de resultado é uma situação que ela não se dá só no momento da contratação. Muitas vezes na contratação, você fala para o cliente, olha, expõe os riscos e ele te contrata. Aí você vai conversar com ele quando ele está preso, ou mesmo no teu escritório, e ele vai lá durante uma conversa vai falar, doutor, mas está fácil o caso, né? Aqui não tem erro, né? Os clientes fazem isso, sabem disso, né? E esse cliente que ele faz isso, se você naquele momento falar para ele, ainda que seja de forma monossilábica e baixinha, sim, ele vai gravar aquilo. Ele vai gravar, ele vai te cobrar por aquilo. Então, eu sempre tomo muito cuidado. O cliente conversou comigo 10 vezes. E 10 vezes me falou que está tudo fácil. Eu falo, não é bem assim. Não é bem assim. Eu nunca prometo, porque lá na frente eu sei que eu posso ser cobrado. E posso e vou ser cobrado por isso, né? Se não alcançar aquela pretensão dele. Né? Também são características, né? Eu acho que esse modelo é bem melhor, porque você trabalha as coisas como elas são, realmente, né? Com seriedade. E não fica prometendo ali coisas que não estão ao seu alcance. E aí, no longo prazo, você tem uma carreira com maior prestígio, né? Porque você é visto assim como aquela pessoa que trata as coisas com respeito, e não como se fosse uma coisa, isso aqui é fácil, eu resolvo, você vai ganhar e tal. Então, eu acho que para o cliente é importante também essa diferença, né? De que no longo prazo, você vai estar com aquela pessoa que expõe as coisas para você realmente da forma técnica e como elas ocorrem, e não como a pessoa gostaria que ocorresse. E não só isso também, né? Porque tu pensa, se a longo prazo, se der errado, o cara prometeu um resultado, não deu certo, né? Não saiu como deveria de ser. Um cliente satisfeito, ele fala para 100 pessoas.
Sim. Agora, se você fez um bom trabalho, ele vai falar para 5, vai falar para o familiar. Até porque fez ele não quer nem expor o problema que ele teve, né? Ele vai falar assim, não, isso aí não fez mais que obrigação, paguei menos, tá tudo certo. Ele está sendo pago para fazer isso, né? E o benefício de você permitir que você expor os riscos para o teu cliente é porque você permite que também ele participe com você, que ele esteja por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então também tem essa participação dele ali, a ciência dele de todas as provas e tal, o que pode acontecer ou não, né? Se for por esse caminho, provavelmente vai acontecer isso, se for por outro caminho, a tendência é que ocorra situação diversa. Eu acho que os maiores benefícios aí, eu acho que são para quem é sincero, para quem expõe todos os riscos e não fica jogando essa questão do promessa de resultado só para fechar com o cliente ali na hora, né? Fala o que ele quer ouvir para fechar com ele. E um detalhe importante dessa situação que você traz, Rafa, é a questão de você, na advocacia criminal, queira ou não, você precisa compartilhar as decisões com o cliente. Você vai orientar, mas algumas decisões têm que ser tomadas junto com ele. Eu tomo decisões em processo, principalmente que vai a júri, que aos olhos, por exemplo, do juiz de direito poderia ser absurda, mas que eu sei que eu vou ser cobrado depois se eu não fizer aquilo. Vou dar um exemplo clássico. O cliente me apresenta testemunhas para serem ouvidos em plenário. Plenário, a gente sabe que você pode arrolar outras testemunhas diversas daquelas que arrolou na fase de instrução, e às vezes o cliente quer ouvir um vizinho lá que não sabe nada sobre os fatos, uma testemunha abonatória. Sim. E que ao pé da letra não precisaria, porque enquanto não se prove que a pessoa é uma má pessoa, todo mundo considerado uma boa pessoa. Mas por que ainda assim eu ouço aquela pessoa, aquela testemunha em plenário, daqui a pouco mais tarde pensa, o advogado está ouvindo por quê? Abonatória, enfim, né? Beatificatória, junto uma declaração. Sim. Justamente por conta dessa situação do resultado. O cliente não entende isso. Não. Se eu não ouço aquela, eu chego lá e desisto de ver aquela testemunha e lá na frente dá errado, ele pode dizer, só deu errado porque não foi ouvida a testemunha, meu vizinho que me conhecia, que eu era honesto, trabalhador desde pequenininho lá na roça e tal, e por conta disso que eu estou condenado. Ele pensa, se coloca o meu vizinho para falar, piada, nossa, tinha resolvido, ele me conhece. Às vezes era bom que ele nem fala que ele conhece, porque senão pegava mais pena ainda, né? Mas assim, então tem coisas assim que a advocacia na prática ela te ensina a evitar problemas futuros, não prometa resultados, né? E às vezes algumas decisões de provas, né? Toma junto com o cliente. A decisão é dele também. Quer ouvir a pessoa? Tudo bem, vamos ouvir. Se não tiver nada, tudo bem, não somou, não diminuiu nada no processo, mas é um encargo que você não vai poder me cobrar depois. Para mim também é muito importante na área civil empresarial justamente isso, colocar cenários para o cliente e tomar decisão conjunta, porque são cenários, né? Então é bem isso que você está colocando. Acho que é importante a participação do cliente em determinados momentos, até para que se saiba que aquela decisão foi tomada no melhor momento, diante de um contexto apresentado que é a melhor opção. Porque lá na frente, quando você tem todos os fatos, é fácil dizer que decidiria de forma diferente. Veja, André, eu acho fantástica essa tua informação, porque eu sempre digo isso. Depois que o processo termina, você julgar, analisar as decisões que foram tomadas, fora das circunstâncias em que elas foram tomadas, é muito simples. Eu posso olhar para trás hoje, isso vai acontecer com os processos meus, e falar, lá eu deveria ter feito isso, lá eu deveria ter feito aquilo, lá eu não precisaria ter arrolado uma testemunha, eu deveria ter arrolado outra. Por quê? Porque fazer uma análise passada é muito simples. Agora, você tem que analisar se uma decisão foi certa ou não de acordo com as circunstâncias existentes no momento que você optou por ela. Perfeitamente. Né? E por isso que é muito difícil hoje a gente olhar processos de colegas e falar, o colega agiu errado lá, o colega agiu certo lá, porque naquele momento que ele conversou com o cliente, naquele momento do processo, o que eles entenderam como mais adequado foi isso. Então, um julgamento hoje voltado aos olhos ao passado, de forma que você já tem um resultado, aí fica muito, até injusto, né? Com o colega, com o cliente, com qualquer um fazer esse tipo de julgamento. Né?